Sou eu, sapo ensaboado, e finalmente estou de volta. Demorou muito tempo. Meu Deus do céu. Dá pra ver que eu tô de visual novo, né? Cabeça. Nossa, mano. Eu fui, eu fui fazer um teste de gravação. Eu vi o último vídeo, né? Pra comparar com o atual e tudo mais. Eu tava podre. Meu Deus, como eu tava largado, velho. Nossa senhora, mas a situação tava complicada na época, né? Agora eu tô aqui, cabelinho raspado, visual novo e com muita coisa nova pra falar, muita novidade nesse meio tempo, coisa pra caramba aconteceu nessa mudança de ano, né? Faz muito tempo que eu não gravo também. Acho que o último foi há 6 meses ou 5, se eu não me engano. Acho que foi 6, 7 por aí. Mas bom, vamos aqui, né? Vocês já viram aí pelo título que o podcast de hoje é sobre 3 coisas principais, né? Maioridade, porque eu fiz 18 anos, agora em junho. A segunda coisa é o futuro e como as coisas vão ser a partir de agora, que já vai entrelaçar. E a novidade do ano que eu vou ser pai, inclusive. Dá pra ver aqui no bercinho. Tem o armarinho ali. E tem um carrinho de bebê do meu lado. Mano, as coisas agora é assim, a minha vida tá sobre trabalhar pra comprar fralda. E já a criança tá aqui nascendo, talvez... Não, provavelmente no próximo podcast ela já vai estar aqui. Isso é doido de se pensar, né? Que 18 anos e já sou pai. Bom, vamos do princípio, né? Porque é muita coisa, muito do nada, muita informação. E eu tenho que, né, ir de um ponto de partida. Então vamos lá. Bom, o último ano pra cá teve eleição, teve virada de ano, me mudei 3 vezes. E muita coisa aconteceu. Mas, de resumo breve, a mudança que foi principal. Na minha última mudança, de tanto que eu já fiz, né? Eu fiz mais de, sei lá, umas 12, 11 mudanças na minha vida. E agora eu tô fazendo a minha própria casa, né? A gente tá reformando a casa ali pra gente. E eu tô botando a mão na massa, né? Dessa vez. Sei lá, senti o peso da mudança nas costas, mas é muito gratificante, muito bom, satisfatório. Meio que agora minha mão só tem calo, não dá pra ver direito, mas minha mão tá completamente machucada, né? Em cada canto que der pra olhar tem algum calo, algum machucado, né? Faz parte. E nisso eu já tinha notícia, né? Que eu ia ser pai e a gente foi começar a se preparar porque, porra, ser pobre no Brasil, jovem e ter a notícia que você vai ser pai não é nada fácil, muito menos, sei lá, pobre. É impossível fazer qualquer coisa facilmente ou tendo um certo nível de preparo sendo pobre. É muito difícil, muito mais complicado tudo, né? E aí é aquilo de ver carreira, de ver trabalho, de ver de onde vai sair dinheiro, e no meio de uma mudança que tem que tirar dinheiro pra reforma, tem que tirar dinheiro pra compra, tem que tirar dinheiro pra outra coisa, tem que tirar dinheiro pra essas coisas da neném. E o que eu faço no meio de tudo isso, né? Os meus 18 anos, eu sempre pensei que ia ser algo muito tipo, agora todos os meus problemas vão ser resolvidos, né? Porque sempre quando eu era muito pequeno, eu já tinha a cabeça muito pra frente, isso eu falo mesmo, até as pessoas que me conhecem falam. Até as pessoas que não me conhecem, quando me olham, falam que eu pareço ter mais de 18, isso quando eu tinha 16, 15. Eu sempre fui impedido, muitas vezes por causa da minha idade, né? Na minha cabeça. Então eu sempre ficava, eu quero trabalhar, só que só tem jovem aprendiz porque eu sou novo. Eu quero fazer alguma coisa, só que eu sou incapacitado por causa que eu preciso tirar revista. Queria estudar melhor, mas pro curso preciso blá 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 blá. Tudo que eu precisava tirar algum documento que exigia idade, eu precisava de alguma coisa que exigia idade. E sempre foi assim, né? Isso me deixou muito estressado, muito decepcionado, principalmente, por muito tempo. Eu, sei lá, fiquei com esse ranço, né? E essa é a minha expectativa dos 18 anos. Meus 18 as coisas vão mudar. Porque sempre era o 18 que me impedia. Então agora eu vou poder fazer alguma coisa, né? Só que não.
logo nos meus 18, que seria a liberdade, o alcance de você poder investir em si próprio, né, a famosa independência. Mas com os meus 18 eu tirei 2 documentos, ainda nem abri conta no caixa, que é primordial para quem for fazer trabalho, né, fechado. E, sei lá, não mudou quase nada, só muda que eu tô muito mais responsável. E não só por causa dos meus 18, principalmente por causa do ser pai. Então, meus 18 só foi mais um ano. E é isso. Só que é estranho, porque quando passa 18, você começa a perceber que você tem 18 anos e você não é mais criança, né? Passou e agora você é um adulto, um jovem adulto, e agora vai começar a vida de verdade, né? A vida em relação a trabalho, a estudo. Se você pisar na bola nesses 18 até 30, sua vida vai praticamente depender do que você escolher fazer nesse tempo agora. Então é o momento de desenvolvimento. Antes era planejamento e agora é a parte da ação, da prática. Eu pensei por muito tempo em tudo que eu ia fazer agora e eu tenho uma novidade que eu vou ser pai e eu não tenho a mínima ideia do que fazer, principalmente porque eu não tenho pai, eu nunca tive imagem paterna, eu só vivi em casa de mulher, foi minha avó, minhas tias, minha mãe, minha irmã, minhas primas, tipo, no máximo 2 primos que eu conheço, e era muito distante, a gente só se via uma vez no ano, ou menos ainda. Então, tipo, nunca tive imagem paterna. Meus avós, tios, essas coisas também nunca foram muito próximos pra eu me abrir pessoalmente e sei lá, ter uma imagem paterna mesmo, pra eu entender o que um pai é ou o que um pai faz. E eu vou ter que descobrir isso na marra, tentando ser o melhor que eu posso, tentando passar as melhores coisas que eu não tive, coisas assim, coisas que sempre ficam na cabeça de uma pessoa quando ela vira, né, pai ou mãe. Eu tenho absoluta certeza, isso não é nem discussão, que sempre que alguma geração próxima vai ter algum descendente, ele vai definir que vai tentar ao máximo fazer com esse descendente não tenha dificuldades que ele teve na vida passada, né? Então ele falou, eu quero que meu filho tenha o que eu não tive. Eu acho que todo mundo é assim e eu tô no mesmo barco e eu vou me esforçar de tudo. E olha que eu apanhei pra caralho da vida e eu vou ter que me esforçar demais pra minha filha não passar nem por 1% do que eu passei, porque já é demais. Eu acho que depois de tanta coisa, tanta merda, sinceramente, né, que também nos anos que se passaram atrocidades. Teve governo Bolsonaro, teve pandemia, teve, sei lá, escola, trauma, problema financeiro, teve, mano, tudo que era problema, eu acho que um monte de gente conseguiu ter, né, nesses, sei lá, 4, 3 anos, né. 2020, 2021, 2022 foi o ápice, sim, pra todo mundo se ferrar. Eu acredito nisso, né? Pelo menos quem é pobre, nem eu. Agora que as coisas estão começando a melhorar, né? Caminhar pra frente, as coisas estão começando a mudar, né? Não só nas nossas vidas, mas enquanto a gente cresce, evolui, vai aparecendo gente nova, coisas novas, ideias novas, e a gente tem que amadurecer e seguir em frente. Acho que só a partir de esse ano que isso é possível, né? Porque em 2021 e 2022 não tinha como. Mesmo se você quisesse prosseguir, você não conseguia por causa da pandemia. A pandemia, ela travou o Brasil, ela parou tudo. Ou você fazia com medo de morrer, porque literalmente era muito fácil. Inclusive muita gente que até fez de tudo acabou sendo atingido pela doença e falecendo. Então, tipo, o Gustavo, por exemplo, né? O comediante, porra, a quantidade de gente foi absurda. A minha avó quase morreu de Covid Delta, então foi um negócio que, tipo assim, não tinha como escapar. Não tinha. Alguma parte ia ser afetada na sua vida sobre, e se você só quiser seguir em frente como se nada tivesse acontecido e agora fosse o seu momento, ia ter alguma coisa pra te impedir. Eu acho que é só agora, no ano de 2023, que isso tá começando a melhorar, né? Que tá tendo um desenvolvimento melhor das coisas, a gente tá começando a andar pra frente e chegar onde a gente tinha antes de despencar pra trás.
que foi os anos passados. E com isso, eu acho que com essa oportunidade, né, da gente conseguir crescer, se desenvolver melhor a partir desse ano, que não tem 25 bilhões de tragédia pra gente resolver, eu acho que é quando vem o amadurecimento mais forte, ainda mais com os meus 18 anos e com eu ser pai. Foi quando eu percebi agora que é o momento que eu posso decidir a minha vida e o que é melhor pra minha família. E foi isso. Meus 18 foi esse nível de amadurecimento, né? Pelo menos como pessoa e como cabeça. É o que agora aqui tá funcionando a mil o tempo todo. Só que durante, principalmente a informação do seu pai, que a gente vai entrar mais pra frente, veio a ideia do futuro, né? Tá, agora eu sou pai. Em pouquíssimo tempo vai ter uma criança no meu colo. Praticamente por muito, muito, muito tempo. E essa criança depende de mim pra ter uma vida boa. Depende de mim. Então, o que eu faço? Como eu faço? Por onde eu começo? O que eu devo fazer? O que eu não posso fazer? Tudo isso vem de uma vez. E eu fico na cabeça, tá, pra onde eu vou agora? O que eu faço? Principalmente por onde eu começo. E eu tive o raciocínio que o melhor que eu posso fazer é imaginar o melhor futuro pra minha filha, né? Mas não de acordo com as coisas que ela vai ter que escolher e eu não sou capaz de decidir, né? Eu não vou proibir minha filha de fazer o que ela quer, só falar, não, você vai estudar na faculdade que eu quero que você estude, eu quero que você faça a carreira que eu quero que você só passe nas ruas que eu decidi, porque as outras são perigosas. Eu não vou fazer essa porra, né? Então, as coisas que eu posso controlar, tipo, ela ter a possibilidade de entrar numa faculdade decente, ou, sei lá, ela ter um centro de apoio, um centro de confiança, ela ter um pai presente durante a infância, e pequenininha mesmo, até 5, 6, 7 anos, ter uma infância próxima, né? Não aquele pai ausente que só trabalha, coisa do tipo. Então eu penso em deixar pelo menos uma linha estratégica de por onde eu começo, como eu devo fazer para ficar o mais próximo do perfeito, da melhor opção possível. E nisso comecei a pensar muito no futuro, do que seria minha carreira agora, do que seriam meus estudos, o que eu teria que estudar, o que eu teria que fazer. Que antes eu só estudava sobre o que eu quisesse, sendo um jogo, um filme, uma série, algum papo filosófico aleatório, como estoicismo, niilismo, que eu acho bem interessante. Mas não é coisa que ia afetar na minha vida, muito menos que eu ia fazer carreira ou palestra pra falar sobre isso. Então, tipo, era literalmente só jogar tempo fora. E agora não. Agora o que eu tô estudando é justamente o que eu foco em, tipo, eu vou usar isso na minha carreira, né? Então, o foco de pensamento que eu tenho agora é na minha carreira. Eu penso muito em investir nos meus projetos ambientais, né? Eu tenho um projeto junto com o Bruno aí, que é uma inteligência artificial que automatiza o PRAD, que é o plano de reconhecimento de área degradável, blá 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 blá, muita coisa chatinha, mas é um bagulho foda que refloresta a Amazônia inteira ou qualquer tipo de solo degradável. Pode servir para qualquer tipo de decoração com planta, desde reflorestar a Amazônia inteira, ou, sei lá, deixar um jardim bonito. Vai poder fazer tudo que envolve melhorar alguma parte ambiental, né? E eu quero muito investir nisso, principalmente por causa do nosso governo atual. O nosso governo atual, ele investe muito, né, em reflorestamento da Amazônia, etc. E eu acho que se eu fazer muito bem esse projeto, vou conseguir levar até talvez pro Ministério do Meio Ambiente e coisa do tipo e meter bronca. Acabou. Aí eu, sei lá, tô feito. Eu tô fazendo a minha parte, sabe? É uma coisa que eu quero muito, tipo, levar pra frente, terminar esse projeto. Tanto que eu vou pra Colômbia pra apresentar esse mesmo projeto e lá eu já quero ter uma carga didática informativa muito melhor do que eu tenho agora sobre o assunto, sobre a área. Então eu tenho que pesquisar muita coisa e é muita coisa muito técnica, muito mecânica, certinha, sistemática. É um foco de estudo que eu tô tipo a mil o tempo todo. Política também eu tô muito envolvido e a gente já vai falar sobre isso porque eu não consigo não falar sobre isso. Tá todo mundo já de saco cheio de mim
de tanto que eu falo dessa merda, que é o meu lado político, né? Mas, sei lá, sinceramente, tem aquela galera que fala, eu não gosto de falar sobre política, porque envolve briga, debate, blá blá blá, e não é coisa que eu quero. Mas o que eu acho é que, assim, todo assunto deve ser debatido, seja religião, seja esporte, jogo, qualquer coisa, porque quanto mais a pessoa sabe da informação do lado dela, mais você aprende debatendo com ela sobre isso. Então, se eu debato com um cineasta, com alguém que estuda cinema e gosta muito de cinema, eu vou aprender coisa pra caramba que eu não tenho a mínima ideia de cinema, que eu nunca teria também, porque eu não sou interessado na área. Então esse é o tipo de conhecimento que vem das conversas, dos debates, das interações que a gente tem com outras pessoas, eu acho muito mais legal, principalmente do que estudar. É muito mais legal você aprender conversando com um amigo, ou com um professor, ou num curso, do que aprender, sei lá, lendo um texto, na minha opinião. Tem gente que prefere de outro jeito. Mas, sei lá, é uma sensação diferente, porque você não tá ligado a textos de livros que pessoas que você nem conhece falaram sobre aquilo. Você, tipo, tá falando com uma pessoa que você conhece, você entende o jeito que ela tá falando de um jeito pra você entender, te ensinando, né? E ela vai te explicar de onde aquilo veio. Ela vai te explicar de onde ela viu, como ela viu, por que ela viu e o peso que isso tem nela. E você vai ver o quão importante isso é pra uma pessoa e não é só um textinho na internet aleatório. Esse tipo de aprendizagem eu acho muito importante. Acho que é crucial, assim. Pra quem quer aprender coisas novas, eu acho que é muito melhor do que qualquer outro jeito. Mesmo sendo política um assunto muito polêmico e blá 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 blá, quase todas as causas sociais, problemas de, sei lá, governo, dinheiro, comida, mano, praticamente tudo em relação a necessidades básicas e melhora pra algo decente, pra uma qualidade de vida, né? Ele vem de causas sociais, e causas sociais tem tudo a ver com sociologia, e sociologia tem tudo a ver com política. Então, mesmo se, tipo assim, eu fiquei muito preocupado com o futuro. Eu pesquisando o que é o sistema atual para um sistema melhor futuramente, ou como eu posso sair de um sistema pobre para um sistema melhorzinho, classe média alta, rico, blá blá blá, eu vou entendendo de onde vêm essas coisas e como elas funcionam para eu tentar me aproximar ou tentar entender como que eu chegaria lá. Eu pensando no futuro, né, principalmente da minha filha, da minha família e meu, até como carreira, é muito difícil fugir dessas coisas, né? Você sempre vai acabar vendo tudo, mercado financeiro, universidades, cursos diversos, né? Qual é o melhor salário de cada curso, de profissão e etc. Esse tipo de coisa, ele vem com um monte de outras coisas que você vai acabar estudando junto e aprendendo junto. E eu fui para um cantinho que eu não consigo mais escapar, que é a política, né? Eu fui estudar muito política, fui estudar muito o lado direito, por causa que eu odeio o Bolsonaro e o governo Bolsonaro e tudo que ele fez. Até a galera que me conhece sabe que na época de eleição eu postei um vídeo da Chai Surui, que é uma ativista indígena, que inclusive eu já tive contato na apresentação do meu projeto na Amazônia, por isso que eu achei ela muito foda, que ela postou um vídeo de um cara falando mais de 100 motivos pra você não votar no Bolsonaro, por causa que ele é um criminoso e o que ele fez no país não pode ser deixado pra trás, não pode ser esquecido. Foi uma coisa, tipo, foi uma atrocidade. Um líder político que tem o gerenciamento e a administração de um país inteiro conseguir ser tão negligente em relação a um problema mundial e causar mais de 700 mil mortes e 33 milhões de pessoas passando fome. Tá, a fome pode ter sido ocasionada pela a Covid? Pode, mas acabou a Covid e o número não diminui. As coisas continuam assim e talvez até piorando. A gente só consegue esperar o tempo passar. E com isso, eu tenho medo do que pode definir o país onde eu vivo. E agora eu tenho uma filha, eu não posso só me preocupar com o meu estado, o jeito que eu vou ficar. Eu tenho que me preocupar como vai ser a escola da minha filha, como vai ser o desenvolvimento dela, o que ela vai poder ter em relação a tudo, a comida, a moradia, a bem-estar, a casa, entretenimento, tudo. Até o entretenimento infantil, mano, se você
pegar o YouTube Kids, abrir sem conta e ir no em alta, só tem coisa bizarra. Não é coisa pra uma criança absorver como entretenimento. É um bagulho bizarro, bizarro mesmo. E se você vê a visibilidade, muita visibilidade. Então muita criança tá absorvendo um tipo de entretenimento que é ridículo, é ridículo. Um bagulho que, tipo, mesmo se a criança gostar, aquilo ali não é bom pra ela, não é um desenvolvimento decente, né? Então eu sei que tem muitas exceções, tem coisas muito, muito boas, tem musiquinha, tem música didática, né, que aprende alguma coisa, tem uns videozinhos de animação que também ensina, que é muito bom. E tem muito canal, até que não é do YouTube Kids, que faz um tipo de conteúdo infantil e ele é muito bom, né? A pessoa tem cuidado pra falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que precisa de muito cuidado e muito entendimento da área, né? Eu mesmo nunca faria alguma coisa para um público infantil se eu não tivesse, por exemplo, a pedagogia ou pelo menos um pouco de introdução à pedagogia, porque eu não tenho a mínima ideia de como interagir para entreter crianças, né? Eu não faço a mínima ideia. E eu não vou apostar nisso podendo fazer alguma coisa que é logicamente errado e eu não sei o que é. Coisa que só tem isso no YouTube Kids. Mas bom, isso foi só um exemplo. Mas depois que você ganha uma responsabilidade dessa, você não pode simplesmente ignorar todo o resto e focar, eu preciso fazer isso pra minha filha. E você, tipo, não pensa de onde isso vai vir. Você vai tirar de onde? Eu preciso de roupa pra minha filha, ou pro meu filho, eu preciso de comida, eu preciso de uma moradia decente, porque eu moro numa casa pequena, toda ferrada, eu preciso reformar a minha casa, eu preciso investir numa escola particular. É tipo assim, a escola particular, ela é boa, ela tem um bom negócio, tem muito caso de alguma coisa ruim nela, ou sei lá, os professores não ensinam direito, os alunos não gostam, porque muita gente não escuta aluno, e aluno tem razão, porque o aluno que sabe, porque é ele que vive mais tempo na escola do que em casa, e eu como estudante eu já passei por isso, e eu fui completamente ignorado em relação à minha didática, porque escola, sinceramente, dá pra gente fazer um podcast só sobre escola, falando de todos os problemas e todas as coisas boas, porque, nossa senhora, como tem problema no nosso sistema educacional em todas as escolas. Todas. Eu estive na melhor escola do DF, número 1 do DF, pública, que é o CEMI. Foi uma merda a minha experiência. Uma merda. A escola é boa? É. Mas a minha experiência foi um lixo. Por culpa da escola e por culpa do governo. E por culpa da minha vida também, porque teve um monte de problema no meio dela que atrapalhou a escola também. Eu não vou só botar a culpa na escola, né? Mas teve muita coisa naquela escola que me ajudou, me proporcionou inclusive o meu projeto da Amazônia. Eu só tive essa oportunidade por causa da minha escola. E por isso que eu falo, é uma escola boa, mas a minha experiência foi um lixo. A minha. Não que a escola seja ruim. Mas isso tem que ser visto. Porque numa escola boa, se tem muita experiência ruim, independente do que seja por causa que aquele estudante ele tem alguma dificuldade na vida pessoal dele, com a família, com a escola, com dinheiro, com o trabalho, ou qualquer outro tipo de coisa, né? Por causa da família em si, né? Não por causa dele porque ele é estudante. E isso atrapalha o ensino dele, a escola precisa dar apoio para essas pessoas, porque essas pessoas não são encorajadas a estudar. Elas são encorajadas a ir para a escola. E ir para a escola não é estudar. Principalmente com uma criança desencorajada. Um adolescente que não tá encorajado, ele não sabe para que ele estuda, ele não sabe por que ele tá vendo uma aula, ele não vai ver uma aula, ele vai ignorar completamente. E o que isso vai fazer? Vai fazer isso incomodar os professores e o conselho da escola e o que for, por causa que não vai estar dando empenho bom para a escola e nem para o aluno. E o que ele vai fazer? Vai reclamar do aluno, vai exigir mais do aluno. Isso vai fazer o aluno desestimular mais ainda. O que geralmente é o que sempre acontece. O que aconteceu comigo também. Então, esse acompanhamento tem que ser muito melhor. Por causa que sempre teve, principalmente no CEMI, porque é uma escola que incentiva muito o ensino superior, né? Tanto que a maioria das provas, estudos dirigidos e coisas do tipo, eles são focados pro ensino superior que você vai ter que enfrentar depois do ensino médio. Mas eles não explicam o porquê que você não deve, mas pode
investir numa educação superior. Só teve um professor naquela escola que me explicou isso. Que foi o Cleiton, inclusive. Ele é o professor que eu mais gosto na minha vida inteira. Foi o professor que mudou a minha vida. E eu decidi a minha profissão por causa dele. Professor de matemática. E eu quero ser professor de matemática pra mudar a cabeça das pessoas do mesmo jeito que ele mudou a minha. Foi tão importante pra mim. Foi a primeira aula dele isso. Pra você ver como o professor é bom. E como é simples. Isso não é feito nas escolas. Ele mostrou todas as faculdades, o nível de dificuldade que você precisa dependendo do qual você quer, o salário que você ganha dependendo do emprego, qual era o maior salário do Brasil e qual é o processo para você acessar esse tipo de universidades. Seja prova de concurso, seja Enem, seja o SISU por meio do Enem, ou qualquer outro tipo de coisa. Ele mostrou tudo em uma aula de 40 minutos. E simplificado. Ele não botou nada objetivo, foi tipo fácil pra entender. Aquilo ali abriu a minha mente de um jeito que tipo assim, é por isso que eu tenho que investir em ensino superior. Porque antes eu não sabia. Eu só sabia que fazer uma faculdade pra trabalhar. Porque sem o papelzinho, eu não tenho a profissão. Né? Foda-se se eu aprendi alguma coisa ou não na faculdade. A gente sabe muito bem disso porque tem médico até hoje apoiando o Olavo de Carvalho. E qualquer outro tipo de médico que fala merda, por causa que... E ele tem um currículo, PhD, tem blá, 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 diplomado, doutorado, e não sabe de merda nenhuma. Porque na minha cabeça era isso. Você só precisa do papel do diploma pra trabalhar num lugar. É a única exigência. Você precisa ter o papel e pronto. Você vai ficar anos na faculdade pra receber o papel. Mas não é. O foco de um ensino superior é você se especializar numa área de conhecimento para você conseguir, seja trabalhar, ou seja orientar, ou seja ensinar, né, que é a licenciatura, sobre esse tema específico que você tem interesse e aprofundamento no assunto. A minha mãe mesmo, ela tem enfermagem no currículo. Mas ela é enfermeira? Não. A minha mãe tem um monte de curso, um monte de coisa, e ela trabalha no próprio consultório de estética. Mano, a quantidade de vida que a minha mãe já mudou com o trabalho de estética, por causa do nível de conhecimento que ela tem na área, que é aquilo que ela gostou de fazer, ela já ganhou muito mais e pode ganhar ainda mais ainda do que qualquer trabalho de enfermeira que ela consiga. Porque é um alto investimento. E é assim que deve ser. E a minha mãe demorou, porque minha mãe tem 42 anos, só abriu o consultório dela ano passado. Então, é uma coisa que a gente não sabe. A gente não tem essa consciência que a gente pode escolher um assunto específico para viver dele. A gente é incentivado a acreditar que a gente precisa de um ensino superior, um diploma de ensino superior, um doutorado, alguma coisa, alguma pós-graduação, um pós-mestrado, para poder ter um bom salário, para poder ter um bom emprego. E não é. O seu emprego depende de o quão capacitado você tá para trabalhar sobre aquilo. E você só consegue mostrar a sua capacidade tendo conhecimento aprofundado no assunto. Então é só assim. É só assim que funciona. Mesmo se você conseguir de outro jeito, foi por x, y e z, mas não é a equação final. Não é o motivo de verdade. Mesmo que, sei lá, você é primo do dono. Sobrinho do dono, aí você ganhou a vaga. Mano, pode ter certeza que você não vai ficar muito tempo aí. A não ser que você não tenha desenvolvimento na área, né? Eu mesmo tenho um amigo chamado Nathan, que ele trabalha na empresa de um tio dele, só que o cara é absurdo em relação à elétrica. O cara monta uns bagulho muito foda que eu não conseguiria nem pensar em fazer. O homem é brabo mesmo. Então, tipo assim, ele pegou uma área, ele teve uma oportunidade para investir, coisa ótima, né? Porque muita gente também não tem. E ele investiu naquilo ali, mano. Se ele sair dali, seja por conta dele ou por necessidade de, sei lá, demissão e etc., ele vai estar muito preparado. Ele vai ter muito conhecimento aprofundado sobre a área que ele pode agir agora. E é isso que vai deixar fácil para ele ter um emprego melhor. Não é só porque ele tem um papelzinho de faculdade. Eu mostrei, tipo, eu mudei totalmente o assunto, né, sobre o futuro para falar sobre o funcionamento da cabeça de um estudante. Mas isso tem muita relação com o amadurecimento também. Você aprender isso mostra que você não é mais estudante. Estudante que eu falo numa escola, né? Você agora
tá solto no mundo e você tem que entender como ele funciona. O tipo de funcionamento que ele prega pra dar certo. Porque se você ficar perdido e não souber de nada, você só vai se basear em opiniões que outras pessoas mais sábias que você disse pra você e vai ser infeliz no futuro. O único jeito de você saber é você mesmo, vendo diversas formas diferentes do mesmo assunto e vendo qual é a que mais faz sentido com o que acontece. Não a que é melhor e não qual é a pior, ou a mais louca, ou a mais extremista, a mais chapeuzinho de alumínio, os homens doidos das ideias, quem acredita em signo. Mas tipo assim, você vai pegar o que mais faz sentido e falar, não, é assim que funciona. Eu tenho que basear as minhas ações nesse que funciona para eu ter um objetivo de acordo com o sistema, né? Porque senão não tem como. Não funciona. A gente é obrigado a seguir. E o sistema educacional funciona praticamente do jeito que eu expliquei. Eu não tenho muito aprofundamento na área, mas eu vivi isso e eu acho que é exatamente assim que funciona. Por causa que, mas mesmo se você tem muita coisa na área, chegou um cara que tem muito mais experiência que você, tem muitos anos no trabalho que você sempre quis e fala que você é um bosta só porque você não tem a quantidade de coisa que ele tem. Mas você consegue convencer esse cara de que você é diferente. De que você vale uma vaga. Mas você só consegue fazer isso tendo lábia. E não é só lábia de tipo, vou convencer o cara no achismo mesmo, né? Enganando ele. Não. Você vai usar o seu conhecimento pra mostrar pra ele que você sabe das coisas. E assim, ele fala, eu sei de um monte de coisa e esse cara não sabe de nada. Aí você mostra que sabe de algo. Ele fala, opa, ele sabe um pouquinho. E é isso que mostra a diferença. É isso que garante tudo. Até coisas mais básicas você só consegue demonstrar ou ganhar confiança de algo baseado no seu entendimento sobre aquilo, sabe? E do jeito que você se expressa pra explicar como você entende. Porque se você só falar, eu sei disso, porque eu sei. Eu estudei e é assim. É porque eu quero. Aí, porra, ninguém acredita também, né? Mas bom, voltando ao amadurecimento e tudo mais, eu sei que eu foquei muito na parte do estudo porque me dá muita raiva. E eu falei que precisa de um podcast só sobre escola, porque é muito, muito, muito complicado e tem muita coisa ruim e tem que explicar todas as coisas ruins e etc. Mas eu tive um deslumbre de como as coisas estão começando a funcionar na vida adulta para eu ter um entendimento de como eu funciono no meio disso tudo. E eu pensando no meu futuro, eu bati de cara em tentar aprender o máximo possível que eu posso dessas coisas. Assim, o que eu fiz? Eu simplesmente investi o tempo que eu tinha pra trabalhar, intercalei ele, já que eu não ia ter folga, né? O tempo que eu tinha pra estudar. E nisso eu foquei o quê? Por que as coisas são do jeito que são? Por que hoje a gente tem que se aprofundar, sempre pensar numa faculdade? Por que a gente sempre tem que trabalhar? Por que a gente sempre paga um monte de despesa? Por que tudo fica muito caro? Por que tudo fica muito barato do nada? Por que as coisas são assim? Quais são os parâmetros que definem as coisas? Por que eu tô de fone? Tá, eu tava de fone. Mano, é o poder do corte, mano. Automaticamente um fone apareceu na minha cabeça. Eu cheguei e fiquei com medo, credo. Mas bom, vamos voltar. Nossa, acaba que eu me desconcentrei. Bom, então, eu comecei a querer entender quais são os parâmetros que a gente vive hoje, quais são os parâmetros estabelecidos no nosso país, no sistema financeiro, no sistema trabalhista, no sistema educacional, que fazia a gente fazer as coisas que a gente faz. E é aí que vem aquele papo da política. Porque eu acabei estudando muito o capitalismo. E agora vai vir aquele papo gostoso que ninguém mais aguenta ouvir eu falar sobre. Mas eu tenho que falar. E muita gente não ouviu, porque muita gente não tá tendo contato comigo agora, né? Então agora, finalmente, vai ser o momento que eu vou transformar toda a minha comunidade de 5 pessoas em comunistas. Yes. Vamos lá. Vamos com calma, né? Porque eu já joguei um monte de coisa na cara. Vamos lá.
Capitalismo. Vamos ficar ali. O sistema capitalista é o quê? E como funciona aqui? O que a gente sofre baseado nele? Bom, o capitalismo ele funciona na base de que qualquer tipo de produto, material, força de trabalho, que também é um produto, praticamente tudo que pode gerar algum tipo de ação em relação a outros tipos de coisas, que também são consideradas produtos, viram mercadoria e têm que ser vendidas. Elas precisam. Quando elas não são vendidas, elas são descartadas. Descartadas, jogadas fora. Baseando isso, pra você ter ideia que é realmente assim que funciona, é literalmente o ponto de que vai ver o lixão de uma empresa de roupa. As roupas que elas não venderam, elas cortam e jogam fora. Elas não doam, elas não, sei lá, levam pra caridade, não arrecadam dinheiro não faz nada. Elas cortam e jogam fora. E era um bagulho que podia ser utilizado. Era um produto que tava bom e tava finalizado. Foi simplesmente descartado porque não foi vendido. E é assim que todo tipo de produto funciona. Até mesmo força de trabalho. Se você tá trabalhando ali, parou de render, demite. Acabou. Você não tem um outro tipo de administração. É descartado. Se não gera renda. Não gera dinheiro, capital. Se não gera tudo, né? O capitalismo vem principalmente da palavra capital. E capital não é dinheiro, mas é muita coisa que envolve e a gente tem que ir com muita calma. Mas eu vou explicar melhor isso quando eu entrar na parte que eu me estabeleci. Mas vamos lá, do início. Então o capitalismo é uma coisa que sempre esteve presente no nosso país. Já teve muitos movimentos que foram contra o capitalismo, tanto que a maioria das brigas que teve foi sequelas do capitalismo, né? O fascismo mesmo é uma sequela do capitalismo e já teve muito fascismo no Brasil, né? De mais ou menos ali a 2018 a 2022, não sei, um tal de Bolso Calvo, fascista. Não tem nem discussão. Se você fala assim, eu não acho Bolsonaro fascista. Não acho. Acho que ele é de direita, ele tem uns negócios errados, ele tem uns negócios certos. Eu já apoiei os negócios certos que ele fez, eu não apoio os negócios errados que ele fez, mas eu não acho que ele é tão ruim assim. Eu acho que ele é fascista. Se você pensa assim, se você ainda tá nesse meio a meio e não é bolsonarista louco, que nem os caras que literalmente foram os terroristas no 8 de janeiro que destruíram o Planalto. Se você ainda não chegou no nível daqueles caras e você tá com essa dúvida de tipo, não sei se eu não tem muita coisa ruim, não tem muita coisa boa, só foda-se. Bolsonaro é fascista e eu tenho como provar com duas palavras. Primeira palavra, integralismo. E vou dar uma explicação bem breve sobre o integralismo, um partido fascista que teve há muito tempo atrás no Brasil. Pode literalmente pegar a palavra integralismo, pesquisar no Google. Você vai ver que é um símbolo de somatória, que é tipo a suástica nazista deles. E eles eram quase nazi. Eles eram quase nazistas, mas eles estavam em um estabelecimento fascista. E aquilo ali foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial e o fascismo estava sendo negligenciado no mundo inteiro. Então era meio mal, tipo, você ser fascista no Brasil depois que acabou a guerra e a gente derrotou fascistas. Né? Então assim, porra, tá fazendo a mesma coisa dos otários que estavam na guerra? Tá errado isso aí, hein? Aí eles fizeram o integralismo para ser fascista, só que escondido, para não jogar na cara, né? Mas mesmo estando muito na cara. Se eu não me engano, o cara que fez, né, é um cara chamado Plínio, alguma coisa. Isso não é o importante, mas o importante é você ter a noção de que o integralismo era um partido fascista no Brasil, ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Ali no finalzinho que começou a crescer muito esse tipo de partido aqui no Brasil. Aí beleza, integralismo, pesquisou no Google, viu que é fascista, né? Tem a suástica, se você for em mais, até tem gente literalmente colar aqui no braço o símbolo do sigma lá, que é o jeito que eles chamam, né? Mas é o símbolo da somatória na matemática e tudo mais. Você vai ver que é realmente fascista. Agora pesquisa slogan na frente de integralismo e vê o slogan deles. É literalmente a mesma coisa que o Bolsonaro fala e sempre falou desde o início, desde quando ele era deputado e principalmente depois que ele virou presidente. É o mesmo slogan. E quando você fala, mas isso não é ruim. Eu sei que não é ruim, mas é usado em partidos fascistas para levar pessoas que acreditam nessas coisas
pro fascismo. Elas apoiam o fascismo achando que estão apoiando Deus, pátria e família. Então, tipo assim, não tem mais discussão. Ele é. E ponto final. E isso, o fascismo em si, é derivado do capitalismo. Não só o fascismo, como o racismo, segregação racial, segregação religiosa, racismo, né, em si, o racismo, o fascismo, o nazismo. Mano, a maioria das coisas que veio de ruim veio do capitalismo. E quem criou o capitalismo foi quase a Igreja Católica, lá na época feudal, né? A gente não... Deixa quieto. Mas, tipo assim, o ponto é, o capitalismo sempre, ele é o ponto de origem dessas tragédias de derrame cerebral que as pessoas tiveram depois. E ela é o sistema atual utilizado no nosso país, né? No Brasil. O Brasil é capitalista. Aí fala, mas o governo é de esquerda? Mas você vai falar que o Lula é socialista? O Lula, ele faz a mesma coisa que, sei lá, a Coreia do Norte faz? Não. Principalmente porque ele investe muito nas relações com outros países. Não que isso não seja socialista, mas são acordos monetários, são acordos financeiros, são campanhas com bilhões e bilhões e bilhões investidos em um monte de área e também move muito capital. E tem muitas... Tipo, é impossível chamar o Lula de comunista, mas ele é de esquerda e ele apoia o trabalhador que é de esquerda, o rico é de direita. Pronto, acabou. Então a gente já tem algumas definições aí. Capitalismo é o sistema do país, a esquerda é apoio ao trabalhador e a direita é apoio à burguesia, à riqueza. Então a gente vai entrar mais nos critérios dos outros dois depois. E eu vou falar também como isso tem relação a mim e como isso tem relação ao meu futuro e por que eu investi tanto nisso, por que eu acho que isso é tão importante. Porque não é só um papinho de estudo de 9º ano que você aprendeu e agora vai ter que descartar. Eu acho que é realmente muito importante, as pessoas deveriam falar mais sobre isso, deveriam expor mais suas opiniões sobre isso, mesmo sendo perigoso, mesmo tendo um monte de gente que fala que vai te ameaçar de morte ou caralho. Mano, isso é um bagulho muito importante. É um bagulho que pode mudar muita coisa de acordo com as pessoas que são desse tipo de classe social e não falam sobre o assunto. Elas sabem que são, elas imploram por um tipo de solução, só que elas não investem na solução que elas têm ou elas nem sabem que tem. Eu acho que isso tem que mudar. Isso tem que mudar, porque só assim as coisas vão começar a melhorar por aqui. Então, vamos lá. É sério, isso é muito importante. Muito importante. Do princípio, vamos falar um pouquinho lá aqui de política e de sociologia. Bom, o capitalismo, então, ele influencia muitas coisas ruins, inclusive o governo anterior, que era fascista, ele se apropriou muito do capitalismo para crescer no país, tanto que a gente viu um atentado terrorista, mesmo que não seja algo absurdamente perigoso, porque era um monte de velho quebrando e cagando no chão, mas, gente, podia ser muito pior. Se eles tivessem um aliado que fosse qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de coisa que tem associação com arma e virasse um grupo armamentista fascista, mano, era coisa de, tipo, no desfile da posse do Lula, ter tiro pra tudo que é lado pra matar petista. Petista, né? Ou lulista, porque tinha mais gente a favor do Lula do que do PT. E tipo assim, mano, era um bagulho muito perigoso. Eu sei que é vergonhoso ver o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas se fosse gente mais nova, gente com mais capacidade de destruição do que só pessoas que foram manipuladas pra estarem ali, podia ser muito destrutivo. Podia ser um dos momentos mais importantes do país. E olha que se já não foi, né? Porque é bizarro ver que, mesmo depois de atrocidades que aconteceu durante o governo Bolsonaro, não que seja só culpa dele, porque tem muita gente culpada nisso, as pessoas continuaram apoiando esse mesmo tipo de coisa. Mas não é culpa das pessoas. Não é. Não tem, literalmente, se você pensa, tipo, eu votei no Lula e eu acho que 49% da população que votou no Bolsonaro é burra, é escrota, é fascista só porque votou nele. Não é assim. Uma coisa que muda muito é as pessoas que estão no meio termo. A galera que tá no meio termo, que não sabe se vai pra esquerda ou pra direita, literalmente pra esquerda ou pra direita, em relação à política, o que ela faz? Ela acaba sendo influenciada pelo que mais tem informação sobre. Então, tipo assim, a direita, no Brasil, ela tem muita informação na internet. Seja falsa, seja verdadeira, do que ela realmente apoia como propriedade privada, ou, sei lá,
Propriedade privada que eu falo dos meios de produção, né? Não propriedade privada como uma casa. Também que eles defendem isso, eles defendem muito propriedade, muito pátria e blá 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 blá, união. Temos que sempre otimizar o governo, apoiar, lutar a favor e coisa do tipo, né? Sempre ter essa força pra frente. Só que junto dessa... E isso entende muito. Literalmente, gente, se vocês abrirem o YouTube de novo, sem conta, irem em política, só vai ter vídeo de direita. E não é porque a direita fez um monopólio gigante sobre a informação na internet. É porque a esquerda não tem muita informação. A esquerda, ela é movimentista. Ela faz movimento, ela faz manifesto, ela faz vários tipos de intervenções para definir seus direitos, né? Principalmente na área do trabalhador. Seja direitos civis, seja direitos em relação ao trabalho, casa e tudo mais. Então, eles não são tão ativos em propagar o tipo de informação da ideia que eles propõem para mudança das coisas, né? Seja dentro da área política, judicial, financeira, blá 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 blá. Tudo. Você não vê a esquerda se opondo, né? Você não vê a esquerda botando a cara falando, não, a gente acredita que é desse jeito. Aí o que acontece? Com a desinformação da esquerda, seja a esquerda radical, seja a esquerda revolucionária, seja a esquerda ideológica, porque tem, e a gente vai falar sobre isso também, e tipo assim, ou seja a esquerda extrema, porque praticamente é possível existir extrema esquerda, mas tem a extrema esquerda, que parece mais fascista de direita do que de esquerda, então não faz muito sentido. Mas todos esses lados de esquerda, eles não propagam o jeito de pensamentos que eles têm. Muito menos na internet quando eles fazem isso. E o que acontece? A direita toma posse do lugar, né, do lugar de fala, ela toma posse da internet para propagar informação. E ela não só dá informação de como a direita funciona, como ela é boa, como ela é maravilhosa, mas também como a esquerda não é. Como a esquerda é inferior a ela, e não pior. Tem gente que realmente joga na cara que, tipo, o trabalhador é preguiçoso, o trabalhador é indigno de receber salário, por isso que ele tem que se ferrar. E tudo isso, né, pra apoio da direita. Tipo, mano, tem muita coisa absurda na internet pra falar mal de esquerda. Muita coisa absurda. Falando que, tipo, o trabalhador é fraco porque ele tem... Porque a mãozinha dele tá torta de tanto trabalhar, que pena. Mano, eu juro que tem gente que faz esse cinismo pra falar sobre o trabalhador, velho. O cara trabalhando mais de 16 horas por dia, 14, 12, com uma folga na semana. E olha lá, porque mesmo se trabalha pouco, ele pega outro trabalho, porque senão não tem como. Então, tipo, é escravidão moderna, um bagulho muito pesado. E tem gente, tem movimentos de direita que usam argumentos pra falar mal da esquerda e ganhar mais visibilidade pra direita. Tradução. A direita começa a ganhar voz. Ela ganhando voz, ela começa a ter razão sobre a esquerda. É aí que vem o discurso de que comunista come criança, vai comer cachorro, vai virar Venezuela, vai... e blá blá blá. O ponto é, a esquerda, ela tem ela tem vários tipos de pensamento e de concordâncias diferentes. Não existe só todos são comunistas e acabou. A gente vai explicar melhor sobre isso, porque eu sou da esquerda radical, principalmente nesse vídeo eu me demonstro esquerda radical, que depois eu vou explicar sobre o que é. Mas eu me definindo da esquerda, eu agora entendo o que é, não o que a direita fala o que é, né? Então, vamos lá. Com a falta de informação sobre a esquerda, as pessoas começam a acreditar no que a esquerda é de acordo com o que elas veem nas propagandas de direita. E isso faz assim, esquerda e direita. Em relação à informação na internet, direita tá assim. Direita sempre vai ter mais. E quanto mais a direita tem, mais ela abaixa a esquerda. Fazendo assim com que as pessoas que estão no meio termo, elas não sabem nada sobre a esquerda. Tá? A direita, porque a câmera tá investindo. Então, ela não sabe nada sobre a esquerda. Ela acabe focando no tipo de conhecimento que ela pode adquirir, que é estudando a direita. E na direita vai falar que a esquerda é ruim. Então ela fala, porra, se é a única coisa que eu consegui entender, estudar, acompanhar, porque é a coisa que tá mais fácil pra eu receber como informação, eu vou nesse daqui, foda-se. Muito
Porque não é possível que metade do nosso país é fascista. Porque se fosse assim, já teria acontecido guerra civil com os próprios civis. Que é impossível. Impossível. Então, o ponto é, a galera que tava no meu termo, que não sabia pra onde ir, ela foi propensa a ter um certo tipo de informação pra conceber. E só de um lado da história. Outro lado não deu. Por isso que eu vou tentar fazer um pouquinho da parte do outro lado. Tá, então a gente já sabe que a direita apoia o capitalismo e a esquerda apoia a reforma do capitalismo, isso na esquerda ideológica geralmente, ou destruição do capitalismo, como por exemplo anarquismo, etc. Eu sei que eu não sou anarquista, então não tenho muita propriedade para falar sobre, mas eu sei que o anarquismo em prol tipo, de todo o funcionamento do anarquismo, eles apostam na destruição do Estado, né? E essa é a diferença, tipo, tem que acabar o governo e foda-se. Provavelmente isso foi muito desrespeitoso pra quem é anarquista, mas é a coisa que eu sei. Eu ainda não estudei muito sobre a área e eu vou estudar. O que eu sei é da esquerda radical. Esquerda radical é porque a gente anda de skate? Não. Não é porque a gente é radical. Esquerda radical é por causa que radical vem de raiz. Raiz do problema. O início das causas, a origem do problema em si. Então, a esquerda radical, ela é onde baseia onde as coisas têm que mudar, lá no início, lá do princípio, e mudar tudo aí pra frente. Fazer uma reforma completa em todo o sistema para não existir mais capitalismo e ele não voltar. Porque, geralmente, mesmo, por exemplo, o anarquismo, uma base que eu conheço de abolir o Estado, destruir o Estado. Dependendo de quem tem o poder de decisão sobre o país, as coisas ainda voltam a ser como eram mesmo depois disso e foda-se, nada vai mudar. Então eu acredito, sendo de esquerda radical, que a esquerda radical é o que mais faz sentido, mais bem desenvolvido para poder ter alguma mudança em relação ao capitalismo, né? E eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma fácil de entender. E mesmo se eu explicar difícil, eu explico logo em seguida um pouquinho mais simplificado. E se você mesmo assim não entender, mano, cola comigo, comenta, que a gente vai debater. Eu vou estar sempre aqui querendo conversar, eu sempre quero. Eu sempre uso dos comentários como um espaço de conversa, um espaço de diálogo, de debate, sem ser divulgação. Eu tô um pouco me fudendo sobre divulgação. Eu só quero fazer a minha parte aqui, conversar com a galera que quer conversar comigo, né? Mas vamos lá. Bom, a direita tem esse ponto, que ela é muito forte, e ela conseguiu não só manipular, né? Mas é porque manipular é uma palavra muito forte. Mas ela conseguiu engajar pessoas que não estavam muito bem decididas a ir pro lado da direita. Por causa da grande propagação de informação que ela tem na internet e um monte de tipo de jornal, coisa do tipo. Ela tem uma rede enorme para propagar informação. Então, não culpe a sociedade. Não culpe o povo. Como um grande ativista do movimento comunista aqui no Brasil já falou, em uma audiência, não caireis na tentação de odiar o povo. Né? A gente não pode odiar. Porque se a gente ficar contra a galera que pertence ao mesmo estado que a gente, ela sofre a mesma coisa que a gente sofre, a gente nunca vai ter apoio. A gente precisa ajudar essas pessoas a entenderem a condição dos atos dela, as consequências dos atos dela, e como ela pode escolher algo melhor pra si, desviando de algo que finge e promete que vai dar esse tipo de coisa pra ela, e no final nada acontece. Tipo, né? Brasil, Pátria, Família. Chega a ser difícil que no ano que mais se propagou Brasil, Pátria e Família, as famílias foram destruídas pelo Covid, o Brasil acabou caindo da sexta potência mundial para 12ª, e Pátria, a gente viu os patriota que o Brasil ganhou nos 4 anos de governo Bolsonaro. Os mesmos que em 8 de janeiro cagaram pro Brasil, literalmente. Eu não quero aqui principalmente falar mal da direita. Eu quero mostrar como a esquerda é uma opção válida para quem já entendeu que a direita não vai fazer nada por você. Porque a direita faz sim coisa por outras pessoas que não é pela gente que sofre como trabalhador.
que sofre porque é pobre, que sofre porque tem que trabalhar todo dia, porque senão, se você para por uma semana, por um mês, você tá na rua. Ou passando fome. Né? Que eu nem preciso explicar. 33 milhões de brasileiros passando fome não é porque essas pessoas são folgadas. Né? Então eu já dei uma base mais ou menos de como que é o pensamento da esquerda e como ela faz para dominar a maioria do Brasil. Agora vamos um pouquinho para a esquerda e por que ela deve ser um pouquinho mais valorizada quando o assunto for política. Né? Porque as pessoas não dão bola. Então vamos entender primeiramente o que é a esquerda no sentido político, o direcionamento social que apoia o trabalhador. Certo? Então, qualquer coisa, qualquer tipo de iniciativa social que invista em melhorar a vida do trabalhador, ou do pobre, ou do proletariado, é de esquerda. Acabar com o Estado, com o governo, se o governo for a causa dos problemas, é de esquerda. Porque vai ajudar o que se fode lá trabalhando. Essa é a ideia, né? Mas vamos lá. A esquerda ideológica, ela é uma base do socialismo, que é o socialismo ideológico. Geralmente eles estão interligados, né? Eles falam os mesmos tipos de discursos. Que seria o quê? O mundo não deveria ter o capitalismo, as coisas deveriam ser melhores, o povo devia se unir, se os ricos ajudassem os pobres, juntassem mais coisas, blá 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 blá. É que assim, o sistema de socialismo ideológico, ele se baseia não se baseia em si, mas ele depende da boa vontade. As coisas que eles definem para as coisas mudarem depende moralmente de pessoas que têm o poder abrir mão desse poder, desse dinheiro, dessa força que eles têm para ajudar o resto do país. Isso nunca vai acontecer. E se acontecer, ainda não é garantido que isso realmente resolva as coisas, porque o sistema ainda vai ser o mesmo. Então ele pode simplesmente ganhar a mesma coisa, dando um monte de coisa, e as pessoas ainda vão ficar pobres. Do tipo assim, o socialismo ideal, na minha opinião, a esquerda ideal, na minha opinião, é a esquerda radical. Porque ela foca no raiz do problema. E qual é a raiz do problema? O Brasil usa o sistema capitalista. O Brasil também é um dos maiores produtores alimentícios do planeta. A gente alimenta 1/4 do planeta inteiro, é a gente que alimenta. Aí, beleza, foda. Talvez isso até seja pela exploração capitalista no nosso país. Tem gente que fala isso, né? Mas, me explica, como é que num país que alimenta 1 bilhão e pouquinho, 1 bilhão e 500 milhões da população, alimenta 1/4 da população, tem 33 milhões de brasileiros passando fome? Como é que no país que mais gera alimento no mundo tem gente passando fome? É falta de comida? Não. Falta de acesso. E por que o maior produtor de comida não consegue simplesmente disponibilizar a comida que ele já gera como produto para sua própria sociedade? Porque ela não é um produto, ela é mercadoria. E a mercadoria tem que ser vendida. Se ela não é vendida, ela é descartada. Com comida também. Se uma comida não vira, ela não é vendida para exportação, para ser industrializada, ela não é comercializada em outros lugares, não vai para, sei lá, a própria comercialização desse resto que sobra de má qualidade, vai para os mercados e as pessoas compram. O que não vai é jogado no lixo, não é doado, não é nada, é jogado no lixo e acabou. E tem muito excesso de recurso, de produto, de material, que vai simplesmente pro lixo. É simplesmente descartado. Por causa do sistema capitalista. Aí, você fala, tá, entendi. Então, se não fosse pelo capitalismo, toda a produção de alimento, por exemplo, do Brasil, ia não só servir pros brasileiros, mas principalmente dos brasileiros, e depois o resto do mundo. Não ia ter fome. Outros países que não têm acesso a comprar produto de alimento comercializado do Brasil, os que não tinham acesso antes, vão poder ter agora com algum tipo de relação social com o Brasil,
para conseguir ter acesso. Porque eles não vão mais depender do capital. Eles não vão mais depender do dinheiro, depender de despesa. É outro tipo de sistema. Só que aí é muito, muito complexo. Mas, tipo assim, o que eu tô querendo mostrar é que se o capitalismo não existisse, as formas de produção que hoje estariam estabelecidas, que hoje estão estabelecidas, seriam de forma diferente. Poderiam muito bem ser melhores pra gente que é trabalhador, pra gente que é pobre, que passa fome, que tem que lutar pra comer e pra ter um lugar pra dormir, porque senão a gente mora na rua e passa fome. Existe. E tá bem explicadinho, tá? Outra forma que funcionaria melhor pra gente. Então, o que é a esquerda radical? Ela se baseia no quê? Ela é comunista? Sim. Simples assim. Comunista. Aí você fala, mas não. Comunismo é pra comer cachorro. Não. Que isso? Não tem como ser comunista, não. No Brasil, não. Coisa sem sentido. Se você tem uma concepção um pouquinho aterrorizante do comunismo, como se fosse uma palavra que gera pavor, né? Sempre dá essa comoção, esse nervosismo, tipo assim. É porque se você sente isso em relação ao comunismo, é porque você não sabe o que ele é. E eu tô aqui pra explicar. O comunismo, ele tem 3 bases principais que faz você entender facilmente para que ele serve. E tem um motivo de para que ele existe. Né? São coisas diferentes. O que ele faz e para que ele existe. Ele existe. O comunismo é, em si, tentando resumir rapidamente, sendo que é muito complicado porque é bem complexo, ele é uma doutrina de comportamentos específicos sociais para condição melhor de vida, não só de vida como de poder do proletariado. O proletariado é qualquer pessoa que depende da sua força de trabalho para viver. Ele vende a sua força de trabalho para existir. Não é nem para viver, é para existir. Se ele não trabalhasse, se ele não vendesse o seu trabalho para empresas, para ganhar salário e comprar a comida básica dele, ele não sobrevivia. Ele não existiria. Esse é o proletário. Aí fala, beleza, então eu aqui que estou trabalhando 12 horas por dia, eu sou proletário. Porque eu tenho que trabalhar para viver, porque senão não tem como. O que tem desse partido do proletariado, né? Primeiro, o comunismo, ele tem alguns princípios. Ele tem a sua base que só existem 2 classes sociais. O proletariado, que é o que ele defende, e a burguesia, que é quem ele ataca. A burguesia precisa ser explicada, porque eu vou falar muito sobre ela e você tem que saber o que é quando eu falar. Vamos definir primeiramente as classes sociais. Só essas 2. Proletário, burguesia. É fácil. Se você parar de trabalhar, ou a sua família, né, quem ganha, quem sustenta a casa, parar de trabalhar, quanto tempo vocês iam conseguir ficar sem trabalhar até passar fome ou perder a casa, ou se você não vivendo de aluguel, qualquer coisa? Por quanto tempo você precisaria parar de trabalhar e você não conseguiria mais viver? Se a sua resposta é 1 ano, 1 mês, 1 semana, 1 dia, se a sua família ou vocês sequer pararem 1 dia de trabalhar, vocês começam a desmoronar completamente, você é proletário. E burguês é quem consegue ficar 5, 10, 20, a vida inteira sem trabalhar. Exemplo, Elon Musk. É burguês, faz parte da burguesia. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, o Bill Gates, que é o dono da Microsoft, muitos latifundiários, né? Latifúndio é ou bancário, essas coisas, tudo igual. Essa galera que é proprietária de empresas, de um funcionamento absurdo, dono mesmo da Coca-Cola, não o chefe, não o gerente, o dono da Coca-Cola, o dono de, sei lá, empresas multibilionárias. Esses caras, eles não trabalham. Eles literalmente não trabalham. Eles só literalmente gerenciam a galera que manda os outros trabalharem. Então ele sequer não trabalha. O trabalho dele é mandar os outros trabalhar. Então ele não trabalha. Ele não exerce força de trabalho. Esse cara se encaixa como burguês.
Se você vê alguém que consegue viver a vida inteirinha, porque vive de renda, vive de mercado financeiro, blá blá blá, pessoa que ela não trabalha, ela não tem salário, ela não trabalha, ela é burguesa, ponto. Desculpa te repetir muitas vezes, é porque é muito importante, eu tenho que deixar isso bem claro. A gente já sabe quem é o burguês, que faz parte da burguesia, que é o todo, né? Toda essa galera junta aí a burguesia. E tem o proletariado, que é todos os trabalhadores, né? Qualquer trabalhador é proletariado. E é a classe que o comunismo defende. Beleza. Eu sei que tá ficando meio chato, desculpa, de verdade, é porque... De verdade, se você conseguir chegar no final, aguentar só um pouquinho essa chatice, eu vou mostrar a importância disso tudo. O comunismo tem 3 bases principais. Essas 3 seriam: primeiro, num país comunista, não pode haver propriedade privada dos meios de produção, não pode haver burguesia, a classe social burguesia não existe, e não pode existir Estado. Então, vamos lá. No comunismo não pode existir propriedade privada dos meios de produção, burguesia e Estado. Se qualquer lugar do planeta tiver pelo menos um desses 3 e se declara comunista, não é. O comunismo precisa ter essas 3 sempre. Tá, então vamos lá. O que é cada um deles? Propriedade privada dos meios de produção? Vão levar minha casa? Vão expropriar o meu palio? Não. Porque eu sei que tem muita gente que quando fala, eu sou contra a propriedade privada, quando escuta isso de algum discurso comunista, a pessoa ela sente medo. Fala, ué, se ela não é a favor da propriedade privada, vai ser tudo de todo mundo? As pessoas vão entrar na minha casa? O que é isso? Propriedade privada é realmente isso. Propriedade privada é a sua casa, é uma residência, é um prédio, é alguma coisa, é uma propriedade. Privada é porque ela não é do Estado, ela não é do governo, não é pública. Só que dos meios de produção. O que são meios de produção? Meios de produção é tudo que gera capital. Os meios de produção é o que gera capital. Propriedade privada dos meios de produção são fábricas. É o que gera emprego, é o que gera produto, é o que gera material. A burguesia, ela detém os meios de produção, aquelas empresas multibilionárias que são donos de diversas indústrias, diversas fábricas, diversas coisas. E eles que mandam, eles que definem quem que vão trabalhar lá. Porque se eles falarem assim, só pode trabalhar aqui quem trabalha 16 horas por dia, só quem trabalha 16 horas por dia vai trabalhar lá. Se você descansasse 1 hora sequer, você ia ser demitido. Então eles definem os meios de produção. Eles definem como os meios de produção vão funcionar. Essa galera que define são os burgueses. É contra essa galera que a gente tem que ser. Então vamos lá. Entendemos que não pode ter Estado, burguesia e propriedade privada dos meios de produção. Se não pode ter fábrica, as fábricas vão ser expulsas do país? Não. Isso é um bagulho muito doido, porque quando eu entendi como isso funcionava, foi aí que eu me apeguei ao comunismo. Eu vou tentar fazer isso com vocês. Desculpa ser chato, desculpa falar muitas vezes a mesma coisa. Eu vou tentar deixar legal a partir de agora, tá? É a parte que você fica, caralho, que foda. Se o Brasil virasse comunista, hoje, primeiro que ele não ia conseguir mudar tudo de uma vez, principalmente porque o povo ia ser contra todos os países que são capitalistas, que têm relação com o Brasil. Então ia ser muito difícil agora. Mas, considerando que o Estado socialista já foi estabelecido, já foi alterado um monte de coisa, como ia ser um país como o Brasil comunista? Como é que eu vou ganhar minha vida? Como é que eu vou ganhar meu salário? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou ganhar mais coisa? É a preocupação que a gente sempre tem. E bom, quando eu disse que a gente ia tirar a propriedade privada dos meios de produção da burguesia, para ter um Estado comunista, precisa tirar, como é que a gente ia fazer? Tá, por exemplo, o dono da Coca. O cara lá de cima mesmo, que tem milhares de fábricas sobre todo mundo, ele nem sequer tá no país de alguma da maior produção dele. A maior produção do Brasil, ele nem chega perto. Ele só vê uma tabelinha lá que tem essa empresa e o lucro que ela gera pra ele. Esse cara perdeu todas as fábricas de Coca-Cola no Brasil.
se o Brasil virasse comunista. Perdeu. Não é mais propriedade dele. Ele não tem mais direito sobre essas indústrias. O que ia acontecer? Toda a galera que trabalha nessas indústrias iam perder seus empregos? Não. Simplesmente não. Elas iam continuar trabalhando, só que agora quem ia gerenciar e quem ia distribuir a quantidade de força de trabalho iam ser elas de acordo com o Estado. Produção. O Estado não tem mais direito sobre a produção. A produção é só demanda das mãos dos trabalhadores. Produção. Falando do jeito mais resumido possível. Todos os trabalhadores iam ser dono da fábrica. Ah, mas como assim? Não ia ter chefe? Ah, o cara que já era chefe antes ia continuar sendo chefe. Agora o salário dele vai ser de acordo com o quão bem ele gerenciar aquele prédio. Senão, ele vai perder o emprego. Vai chegar um trabalhador lá que já trabalhou há anos, sabe como funcionar a fábrica inteira, vai tomar o lugar dele. E aí sim, ele vai ganhar bem e o resto vai ganhar bem, porque ele vai administrar para sair o máximo de produto no tempo ideal, o mais eficiente possível, porque ele tem essa experiência, né? Mas beleza, vamos com calma. O cara perdeu as fábricas e os trabalhadores tomaram conta. Eles continuam trabalhando e gerando produto, levando produto para exportação, e eles ganham muito com isso. Aquela ideia de que todo mundo ganha a mesma coisa no comunismo não existe. Não tem realmente lugar nenhum. E agora que vem a parte legal. A quantidade que você ganha de salário, de dinheiro, é simplesmente a mesma quantidade que você gera em força de trabalho com o seu produto. Tá, vamos lá. É muita coisa, mas vamos definir de um jeito fácil. Se você vai trabalhar 8 horas por dia e você gera, sei lá, umas 2.000 garrafas de coca com a indústria e tudo mais, você vai ganhar de acordo com as 2.000 garrafas de coca que você gerou no dia. Não no mês, no dia. Esse valor já vai estar definido por quanto que você vai ganhar. Então você ganha não só por hora de trabalho, dependendo de como funcionar, né, a distribuição de salário, mas você ganha pela quantidade de hora que você trabalhou. E não de acordo com um preço já estabelecido, né, uma quantidade já estabelecida antes que você vai ganhar no final do mês. Tá, então como assim? Você está falando que eu vou trabalhar por 8 horas e a quantidade que eu gerei em 8 horas eu vou ganhar esse dinheiro? Mas já não é o que acontece? Não. Por causa que existe uma coisinha que Karl Marx, que é o criador do marxismo e praticamente o fundador do comunismo, né? Não como um partido, mas sim como tudo, como funciona. O comunismo se baseia no marxismo e no leninismo, que se desenvolveu depois baseado no primeiro, né? Mas o marxismo ele criou um bagulho muito foda. Ele pensou assim: existe uma coisa chamada mais-valia. A mais-valia tem outro processo de desenvolvimento grande pra caralho pra explicar. Mas explicando do jeito mais fácil é o quê? No seu salário mínimo, você trabalha, né, e vai gerando a quantidade de dinheiro até estabelecer o seu salário mínimo. Nem fudendo que em um mês você só gera 1.200. Você gera muito mais do que isso. Então você vai trabalhando e vai rendendo. Vai rendendo. Chegou em 1.200. Só que ainda tá, sei lá, primeira semana, se você trabalhou muito, ou no meio do mês. Só que você não parou de trabalhar. E você vai trabalhando, e trabalhando, e vai gerando mais. Só que todo esse resto que você gerou que não tá indo pro seu salário, vai pro bolso do burguês. E essa quantidade extra, literalmente a quantidade que você trabalhar a mais, você vai ganhar todo o resultado da produção que você ganhou em salário na tua mão. Toda essa mais-valia, todo esse excesso e de ganho que você gerou com a sua força de trabalho, você ganha. Então não vai existir mais salário mínimo, porque o salário mínimo é o mínimo que você trabalhar, não é o mínimo que tem como salário. Isso é, mano, é literalmente tipo o sonho de qualquer trabalhador. É trabalhar pra caralho e ganhar pra caralho por causa que você trabalhou pra caralho. Não é se matar de trabalhar que nem a gente faz hoje e ganhar um salário mínimo. Vocês estão entendendo o quão
bizarro tipo, o quanto dá pra ganhar muito de acordo com o nível que a gente trabalha, que é pra caralho aqui no Brasil. Todos os brasileiros que são trabalhadores, né? Praticamente 97% da população, ia ganhar muito, ia triplicar o que ganha. Só isso, a qualidade de vida que todo mundo ia ter, ia ser muito maior, seja com a administração do dinheiro que ganhou ou não tendo. Ia ter mais dinheiro, ia poder comprar coisa melhor. Então, tipo, é muito, muito foda. Nossa, nem sei há quanto tempo eu tô. Foda-se, não, já é desse jeito mesmo. Sim, essa é a ideia. E só no finalzinho eu vou falar, se vocês perceberem do meu óculos, depois de uma hora de vídeo, o óculos ficou piscando na minha cara. Então, tipo assim, é muito, muito bizarro quando você percebe a quantidade de dinheiro que você poderia estar ganhando hoje, que é essa mais-valia, do tanto que você trabalha, ou as pessoas que você conhece trabalham, que você... Mano, quem sofre na mão de trabalhar tem total ideia do esforço que a pessoa faz por dia sem parar pra ganhar muito pouco. Então, tipo, só nisso, que é o básico de qualquer ideia financeira, sociofinanceira dentro do comunismo. Tipo, isso já no socialismo é assim. Tipo, mano, todo trabalhador ia ter uma vida muito melhor só nisso. Considerando que na etapa do socialismo ainda existe Estado, o Estado vai melhorar muito porque o Estado também vai ser controlado por trabalhadores. É uma ditadura de proletariado. Ai meu Deus, falou a palavra proibida. Ditadura, ai meu Deus, que horror. Então, a ditadura foi ruim aqui no Brasil porque foi um regime militar. O regime militar é autoritário e de direita. E apoia quem? A burguesia, os burgueses. Tá entendendo? Não é porque é uma ditadura que é ruim. Mas uma ditadura define quem tá no controle. É isso que mostra o que é ditadura. É quem manda. Hoje a gente tá numa ditadura no Brasil, mas é uma ditadura da burguesia. Você fala, tá, não faz sentido. O governo que manda nos ricos. Não, porque não é a burguesia que controla o governo não no Brasil. Como assim, né? Porque nem é a indústria de agro que faz garimpo em terra indígena, que é contra a demarcação de terras indígenas para se apropriar da terra e fazer expansão de produção de soja e vender in natura para o exterior e aumentar assim o capital, né? Tipo, eles nem controlam o país desse jeito, porque ninguém teria mais poder do que eles. Pô, jamais, né? Me poupe. O governo que manda nos ricos. O governo. Literalmente. Quem acompanhou um pouco de notícia aí, viu que o Elon Musk falou numa audiência que a gente invade quem a gente quiser. E depois tava lá ele invadindo um país pra pegar reservas gigantescas de lítio pra fazer a bateria dos carros da Tesla. Do tipo, os burgueses mandam. A burguesia manda no país. É por isso que a burguesia não paga imposto pro governo. O governo, ele não tem tanto poder político, nem financeiro, nem nenhum tipo de poder a mais do que a burguesia. E não é porque o governo não tem, é que a burguesia tem muito mais. Num sistema capitalista, quem contém o capital é quem tem poder. E quem mais tem capital é a burguesia, é os ricos. E não é rico, é bilionário. Bilionário tá tipo numa escala ridícula. Ridícula assim. Gente, se vocês quiserem entender facilmente qual é o nível de desigualdade, o nível de desigualdade de bilhão para um brasileiro normal, tem um vídeo do Castanhari de 2 minutos, que é explicando a desigualdade financeira do Brasil. É literalmente isso. Se você pesquisar isso e Castanhari, vai ter um vídeo de 1 minuto e 59 dele mostrando o maior abismo financeiro que tem da diferença de um burguês pro brasileiro normal. Vocês vão ver que é bizarro. É tipo, não tem condição assim de comparação. Eu não consigo nem explicar pra vocês, porque não tem como. É só vendo.
Então eu aconselho que vocês realmente vejam. Qualquer coisa, até pausa agora e pesquisa, porque é literalmente um vídeo de 2 minutos do Castanhari. Então, tipo, mano, é um negócio tão abismal o nível de poder que a burguesia tem diante de tudo, só porque o sistema capitalista e ela detém o capital, que ela controla tudo. Quando você percebe que ela controla tudo, você percebe que ela é a chefe da ditadura. É ela que manda. Se é ela que manda, é uma ditadura. A ditadura tá ruim? Tá, porque a gente tá sofrendo. Porque tá na mão desses caras. Se ficar na nossa mão, como é que a gente vai sofrer? Você fala, mas aí eles vão sofrer. Eles não vão sofrer. Porque a quantidade de coisa que eles já têm, mesmo se a gente tirar praticamente 90% do que eles têm e trazer pra gente, é só eles se estabelecerem na mesma sociedade que a gente que ele vai crescer o mesmo tanto que a gente cresceu. Ele só não vai estar acima de nós, né? Tipo, ele não vai ter tanto poder acima de outros. Ele só vai ter a mesma qualidade boa que outras pessoas também têm. Hoje, ele tem uma qualidade muito absurda. As pessoas têm uma qualidade ridícula, miserável, desprezível. Então é esse nível de desbalanceamento que o comunismo prega pra destruir. E só tem como destruir no sistema capitalista lá do início. Tá, agora eu vou dar um tempo. Chega, tá muito longo isso aqui. Tem muita informação, muita mesmo. E eu acho que as pessoas não estão mais aguentando ouvir. Mas eu deixei um ponto muito interessante aí sobre o salário. E que você vai ser chefe do seu trabalho porque você sabe muito mais de quem tá sendo o dono daquilo ali. O produtor da Coca sabe muito mais da Coca do que o produtor. Mano, pega o dono da Coca, taca numa fábrica e fala assim, produz uma garrafa de Coca. Ele não vai saber a fórmula, ele não vai saber a quantidade, não vai saber como manusear as máquinas, não sabe de porra nenhuma. O trabalhador sabe manusear, e ele vai saber sem o cara. Ele já sabe sem o cara. Não, tirando isso da mão dele, botando na mão do cara, do trabalhador, ele vai ficar muito melhor do que ele tá. Ele não vai ser sujeito a ideias de alguém que nem entende do trabalho que ele exerce. Então é uma coisa que faz muito sentido, gente, sério. Fala assim, tá. Pedro falou coisa pra caralho, não entendi merda nenhuma, porque o Pedro falou muito rápido, falou palavra difícil, e não deu tempo. Foda-se, eu também nem ligo o que ele tá falando. Tá, gente, mais uma coisa. O mundo, e ele não liga pra gente. E praticamente ninguém liga pra gente. Então a gente tem que fazer o quê? Se a gente tá sofrendo, se a gente tá numa situação ruim, a gente precisa se unir. Porque se a gente não fica junto numa situação tão complicada quanto o país já esteve e assim vai, a gente nunca vai conseguir melhorar. A gente não vai melhorar por se empenhar bem na vida, se dedicar aos estudos, se dedicar ao trabalho, se dedicar a uma carreira, se dedicar à sua família. Você vai continuar a viver, você vai continuar sofrendo. Você vai continuar estressado, você vai continuar tendo problema mental, problema físico, só por causa de dependência de como as coisas ainda estão funcionando. Se você realmente se preocupa com o seu futuro e com o futuro das pessoas em volta de você, tenta entender um pouquinho como as coisas funcionam, como o mundo em si funciona, e ver onde você tá no meio disso tudo. Você vai ver que você não tem controle de porra nenhuma. Quem controla a sua vida são pessoas que nem sabem que você existe. E eles estão pouco se lixando se a sua vida tá boa ou ruim. Eu tenho essa consciência, porque eu estudei. E eu entendi quem tá no controle da minha vida. Eu não quero mais que essas pessoas fiquem no controle da minha vida. Para isso, eu me juntei a uma comunidade comunista. Eu me juntei a pessoas que sabem muito mais do assunto do que eu. E eu não vou parar de estudar. E para quem eu tiver a oportunidade de falar, principalmente agora que eu tenho um podcast, eu tenho a oportunidade de falar, eu não consigo ficar calado. Gente, a minoria que tem voz e a maioria que sofre. Se a gente se juntar e se a maioria que tem voz, ninguém para a gente. Então a gente tem que se unir, a gente tem que fazer parte de uma comunidade que apoia a gente, que luta pela gente, que a gente merece.
Porque a gente já tem tão pouca esperança que as coisas vão mudar que a gente deixa de lado. Mas depois que eu percebi que tem gente lutando por algo bom, para algo que realmente pode melhorar a vida do pobre, a vida da gente, a vida de quem trabalha, de quem sofre. Na mão desse país belíssimo que só tem uma coordenação esdrúxula, bizarra, ridícula. A gente consegue mudar esse país. A gente já mudou na eleição de 2022 contra um dos maiores movimentos fascistas que o Brasil já viu. O Lula ganhou, de esquerda. Então a gente consegue ter voz. A gente consegue mudar as coisas. A gente tem que se juntar. Porque só assim a gente tem um futuro melhor para os nossos filhos. Para minha filha. Para minha família. Para sua família. Para nossa comunidade. Para os nossos trabalhadores. Que é a galera que a gente sabe que se não fossem eles, a gente não teria nada. Se não fosse por trabalhador, eu não teria a câmera que eu tô olhando agora. Eu não teria o microfone que eu tô falando aqui. Eu não teria a possibilidade de viver. Eu não teria a cadeira que eu tô sentado, a casa que tá construída acima da minha cabeça. Tudo isso foi fruto de alguém que trabalhou com uma vida miserável que nem a minha, que nem a sua, que nem a nossa. E a gente tem que valorizar isso. Só depois a gente valorizar que é o materialismo, né? O mundo material. As pessoas que se esforçaram para criar tudo que tem à nossa volta. Se a gente não valorizar essa galera, a gente vai se jogar contra a parede. A gente vai estar literalmente botando uma corda no próprio pescoço. Não tem como culpar, não tem como ter vitimismo. A culpa é nossa pela gente estar nessa situação, porque a gente é a maioria. E a gente não se une. Porque conseguiram apagar tanto a gente. Apagaram tanto a nossa esperança, a nossa vontade de ter uma vida melhor, que a gente se acomodou. Eu não vou ficar acomodado porque agora eu tenho uma vida para criar. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma família. E toda a minha família que veio antes dessa, ela sofreu para eu estar aqui hoje, lutando por essa. Eu não vou deixar ninguém para trás. Nem os trabalhadores que eu não conheço. Nem a galera que tá sofrendo, provavelmente agora, 1h da manhã, que ainda tá trabalhando, que eu tenho certeza que deve ter algum lugar no Brasil que isso tá acontecendo. Eu vou lutar por essas pessoas. Porque elas são as únicas que podem lutar por mim. E é isso. Eu falei muita coisa. Faltou muita coisa pra falar. Principalmente sobre o materialismo, o histórico dialético, que é uma das grandes doutrinas do comunismo. Pra explicar isso, gente, de verdade, eu preciso fazer uma live, mas eu queria fazer essa, sim, falando sobre tudo de uma vez, coisa que eu sempre faço. Porque eu sinto que vocês têm que querer. Eu tô fazendo isso daqui não só por mim, mas por quem quer ouvir. Tanto que eu fiz um sobre centro de apoio, as pessoas que se sofrem mais ajudando as outras porque elas não recebem ajuda. Eu fiz vídeos falando sobre futuro, falando sobre o tempo, falando sobre um monte de coisa. E eu falei isso pra ajudar principalmente as pessoas que me escutam e botar pra fora o que já tá aqui dentro. E eu tive que botar pra fora o que tá aqui dentro agora. Porque a minha preocupação com tudo, com as pessoas, com a minha família, com a minha filha, principalmente com a minha filha. Eu me preocupo muito com o futuro que ela vai estar aqui e talvez eu não esteja. Eu não posso contar com o Brasil vai melhorar. A gente tem que melhorar o Brasil. Agora. Para isso a gente precisa se juntar, se organizar e agir. Mas precisa de uma iniciativa. E eu tô tentando
ter a minha iniciativa, para tentar ajudar, ou até o máximo que eu puder. Eu vou tentar juntar o máximo de gente que eu conheço para fazer parte disso, porque, mano, é um nível de sofrimento tão grande para quem vive nesse estado. Para quem vive no mesmo estado que eu. No mesmo estado dos meus amigos. E pode lutar para ter algo melhor na vida. Eu não vou esquecer essas pessoas, não vou fingir que elas não existem. Não vou fingir que elas votaram no Bolsonaro. Eu vou ajudar elas. Eu vou ajudar elas a apoiar algo que realmente vai mudar a vida delas, que vai lutar por elas, que vai valorizar elas do jeito que elas merecem ser valorizadas. Então é por isso que eu falei tanto do comunismo, por isso que eu me desculpei por ser tão chato e ser tão didático. Eu pedi pra aguentarem até o final. É porque disse que era muito importante. É porque é muito importante. É porque é sobre a gente. Porque é sobre toda a comunidade que a gente se inclui como brasileiros. É essa galera que eu tô falando. É dessa galera que eu faço parte. Que a minha filha vai fazer parte. E a gente tem que lutar por isso. Obrigado por ter ouvido. Se você gostou, compartilha, dá like. É aquela bobaseira de sempre. Pra dar engajamento no YouTube, mas principalmente, se você acha que isso pode ter aberto a sua cabeça pra... Mesmo se você falar, ah, tá, virei comunista. Não. Se você só ficou curioso. Falou, tá, mas como assim? De onde que ele tirou essas coisas? Comenta. Eu tenho uma vasta biblioteca de informação que eu posso validar as coisas que eu falei aqui. Tanto que eu falei do vídeo do Castanhari, eu falei, tem um vídeo de mais de 2h30 só sobre o comunismo, que eu usei de base muita coisa que eu vi nele aqui, eu já estudei, eu já li os livros. Eu tô começando, na verdade, porque o livro é muito grande de ler, o livro mais importante da vida do Marx, que foi o Capital. Mas eu tô fazendo parte, e eu vou continuar. Eu vou continuar ativo, eu vou continuar aprendendo, lendo e falando, na prática, o que é o comunismo para as pessoas entenderem o que é. E se eu ficar famoso, se as pessoas começarem a me ameaçar, que ameacem. Porque eu vou ter apoio da galera que me ajuda. Eu vou ter apoio de vocês. Eu sei disso. Se você acha que por um segundo, algo que eu falei aqui, sobre até o amadurecimento, a escola, que eu falei um pouquinho, a ideia de um mundo melhor, baseado na união da gente, para querer coisas melhores, aí sim você compartilha. Aí sim você comenta e fala, peraí, tem algo aqui que eu devo saber um pouco mais. E olha, a gente conversa, a gente faz um outro podcast só sobre o assunto que você quiser, falando sobre isso mais aprofundadamente. Por causa que tudo o que eu falei aqui foi muito raso e precisa ser falado. Então, sei lá, gente, estuda. Vai atrás de entender como as coisas funcionam. Porque eu fiz isso e muda muito a sua cabeça. Muda muito o jeito que você age em relação às coisas. Então, aprendem. Aprendem com a vida, aprendem com as oportunidades que a vida te proporciona e aprendem com o erro. Aprendem com o erro do país, com o erro da sua família, com o erro da sua carreira, da sua vida, dos seus relacionamentos. Pesquise por que deu errado, como deu errado, como poderia dar certo. E bora conversar um pouco sobre isso depois. É só isso que eu quero. Bom, muito, muito, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu sei que foi um porre o caminho, mas eu me esforcei para tentar fazer isso o mais legal possível, principalmente sendo a volta do podcast. Falar de um monte de coisa muito fechada assim, eu sei que é complicado, mas eu penso em fazer mais podcasts em relação a esses mesmos assuntos, mais aprofundadamente. Então, agradeço muito você que ouviu até o final. Por favor, comenta,
por favor, fala o que você achou, fala o que você duvida, fala o que você não gosta, mas bora conversar, porque tem muita coisa pra ser falada aqui. E a gente tem que falar, tem que botar pra fora. Beleza? Tamo junto. Desculpa ser tão longo, mas é a volta. Agora a gente não para mais. Eu sei que eu falei isso da última vez, mas a gente vai fazer um bagulho legal aqui, tá ligado? A gente vai fazer um centro de conversa que vai dar pra refletir sobre muitas coisas e eu quero começar hoje. Quero começar com esse podcast, com esse áudio, com esse vídeo, se você tá vendo em vídeo. Mas eu quero montar uma comunidade, eu quero formar uma galera que quer saber dos papos que eu tô falando. Então, compartilha se você gostou realmente do que tá sendo falado aqui. Compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar disso. E muito obrigado por ter ouvido, de verdade. Até a próxima. E falou!